Olá, você vai ver nesta edição. TCE recebe visita do governador que presta contas dos 100 dias de gestão. Concurso público de Mirassol do Oeste continua suspenso. Representantes do TCE, Ministério Público de Contas e SEMA se reúnem para analisar a situação das barragens de rejeitos em Mato Grosso. Os detalhes agora no TCE Notícias. Membros do Tribunal de Contas de Mato Grosso se reuniram com o governador do estado, Mauro Mendes. O chefe do executivo apresentou ao TCE um raio-x fiscal do governo e prestou contas dos 100 dias da gestão. Acompanhe na reportagem a seguir. Membros do Tribunal de Contas de Mato Grosso estiveram reunidos com o governador Mauro Mendes e o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, para conhecerem a evolução histórica das finanças do estado entre os anos de 2003 e 2018. Também foram apontados alguns diagnósticos relacionados às áreas de saúde, educação e infraestrutura, por exemplo. Iniciativa elogiada pelo presidente do TCE, conselheiro Domingos Neto, especialmente diante da relevância do órgão de controle em relação à fiscalização da aplicação do dinheiro público. Lógico, o tribunal já tinha conhecimento por ter avaliações de contas de governo, mas dessa vez ele foi muito incisivo e mostrou como foi a avaliação fiscal nesses anos, nesses últimos 15 anos, que faz com que aproxime o Conselho de Contas da realidade fiscal do estado de Mato Grosso. Então, nós já colocamos não só a nossa equipe técnica, os nossos auditores, como também todo o Conselho de Contas para melhorar essa relação com o governo e, principalmente, buscar a melhoria do interesse público nas causas sociais. Para se ter ideia, a arrecadação estadual nos últimos 15 anos cresceu 342%, mas a folha de pagamento registrou quase o dobro desse percentual, com 678%. Outro dado que chamou a atenção foi a arrecadação do ICMS, que antes era capaz de manter a folha de pagamento de todos os poderes, mas hoje mal consegue custear metade dessa despesa. Eu espero que a partir dessa compreensão, todos nós possamos colaborar para que medidas sejam tomadas para a recuperação e para o equilíbrio fiscal de Mato Grosso. Não podemos viver num estado que cada vez mais arrecada só para pagar os salários dos seus servidores. O cidadão que paga imposto nesse estado, ele quer serviços públicos, ele quer uma saúde melhor, ele quer infraestrutura pública sendo promovida, ele quer uma educação que funcione, ele quer um estado que devolva grande parte daquilo que ele paga em forma de serviço público. Os números causam preocupação junto ao Executivo Estadual, que além do Tribunal de Contas de Mato Grosso, também compartilhou esse levantamento com as autoridades que representam a Assembleia Legislativa, o Ministério Público Estadual e o Poder Judiciário. Nós temos que respeitar o papel institucional, a liberdade que cada poder, que cada órgão tem para a execução dos seus objetivos constitucionais. O Tribunal de Contas é um órgão importante para o controle das contas públicas, de todos os poderes, do Executivo, e o que nós queremos cada vez mais é aprimorar esse papel do Executivo no cumprimento das suas obrigações e de todos os demais poderes e órgãos para que cada um, sendo mais eficiente, todos nós juntos possamos trabalhar para melhorar o desempenho da máquina pública no estado de Mato Grosso. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso homologou uma medida cautelar que determinou à Prefeitura de Mirassol do Oeste a suspensão da realização de concurso público para a formação de cadastro de reserva e preenchimento de cargos. Veja os detalhes dessa decisão. O pedido para a suspensão do edital do concurso foi solicitado pela Secretaria de Controle Externo, Atos de Pessoal e RPPS. Em razão do edital do concurso público lançado pela Prefeitura de Mirassol do Oeste, por conter irregularidades quanto à previsão de provas de título e exigências sem previsão legal.
Outras irregularidades apontadas pela SESEX, atos de pessoal e RPPS, dizem respeito ao edital do concurso, quanto à inexistência de previsão de prova de título para cargos de nível superior. Outra irregularidade diz respeito à ausência no certame de leis municipais que regulamentam os cargos previstos. A equipe técnica do TCE ainda constatou irregularidade na exigência ilegal da apresentação de títulos no ato de inscrição do concurso e a previsão de exames médicos sem amparo legal. O conselheiro relator, Luiz Henrique Lima, acompanhou o entendimento da equipe técnica e do parecer do Ministério Público de Contas. Pontuou no voto que o prosseguimento do concurso público número 001 de 2018 apresenta vícios que podem provocar prejuízo tanto à competitividade do certame como à segurança jurídica dos atos processuais subsequentes, uma vez que é considerável a probabilidade de declaração de nulidade, com todos os efeitos decorrentes. Desta forma, homologou a medida cautelar proposta na representação. Acolho o parecer 1245 de 2009 do Ministério Público de Contas e conheço a representação de natureza interna com pedido de medida cautelar em desfavor da Prefeitura Municipal de Mirassol do Oeste, sob a responsabilidade do senhor Euclides da Silva Paixão. O Tribunal de Contas de Mato Grosso realizou um estudo da atividade de mineração e dos riscos associados às bacias de rejeitos no estado. Esse material foi apresentado a outros órgãos competentes. Acompanhe. Auditores da Secretaria de Controle Externo, Saúde e Meio Ambiente e representantes do Ministério Público de Contas se reuniram para apresentar à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a SEMA, um levantamento realizado sobre o licenciamento da atividade de mineração e riscos associados às bacias de rejeitos de mineração de Mato Grosso. Nós convidamos o setor responsável da SEMA para a gente apresentar nossas conclusões, as fragilidades que foram identificadas na Secretaria de Estado de Meio Ambiente por meio do levantamento e também as oportunidades de melhorias que identificamos, o que o tribunal pode recomendar para aperfeiçoar esse processo de licenciamento na SEMA. De acordo com o levantamento, Mato Grosso conta com 67 barragens cadastradas na Agência Nacional de Mineração, sendo que 36 estão inseridas na Política Nacional de Segurança de Barragens e 31 não. Em Mato Grosso, as barragens de minério são predominantemente de extração de ouro. Os dois municípios com o maior número de barragens de rejeitos no estado são Poconé, com 23, e Nossa Senhora do Livramento, com 14. Durante a reunião, foi apresentado um comparativo das barragens de Minas Gerais e das bacias de rejeitos de Mato Grosso. Devido ao tipo de extração, material de rejeito e volume de armazenamento, o risco de um acidente ocasionado por rompimento de barragem é menor do que em Minas Gerais. Entretanto, esse levantamento visa também o caráter preventivo para futuro dano ao erário. Considerando o que aconteceu recentemente no país, lá em barragens de mineração em Minas Gerais, é identificar se aqui há o risco de acontecer algo semelhante ou não e como mitigar possíveis impactos ambientais aqui nas atividades de mineração. Foram apresentadas algumas recomendações para a SEMA, como estabelecer uma metodologia para monitorar e inspecionar os empreendimentos de minério, definindo critérios de classificação baseados em prioridades, relevâncias e riscos. Eu achei importante, eles apontaram alguns links que a gente pode fazer com a Agência Nacional de Mineração. Nós já tínhamos essa ideia, tanto é que existe um termo de cooperação que está sendo assinado entre SEMA e a Agência Nacional de Mineração, o Governo do Estado de Mato Grosso, com o Governo Federal, para fazer uma efetiva e melhor fiscalização das bacias e barragens de rejeito dos empreendimentos minerários de Mato Grosso. Por fim, esse levantamento será apresentado ao relator do processo, o conselheiro Guilherme Antônio Maluf, que deve encaminhar para apreciação em plenário. Vai ser emitido um ofício alerta à SEMA, apresentando essas principais fragilidades e as oportunidades de melhorias identificadas pela equipe técnica do Tribunal de Contas. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui.
Para saber mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal do YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!